Então, resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Por quê? Nas últimas semanas eu tenho recebido muitas perguntas a respeito do jejum intermitente. Então eu resolvi entrar aqui um pouquinho para falar sobre isso, para ver se esclarece um pouco as dúvidas acerca desse assunto. Porque às vezes fazer o jejum intermitente, sem muito conhecimento, sem muita orientação, não é o melhor caminho, né, gente? Assim como nenhum outro plano alimentar. E por que jejum intermitente? Jejum pela restrição de alimentação e intermitente porque você faz determinado período e para. Durante o nosso processo evolutivo, né, dos 200 mil anos de processo evolutivo do Homo sapiens, a gente passava pelo jejum. A gente tinha períodos de jejum. Por quê? A gente tinha que caçar, tinha que buscar pescar, tinha que subir em árvore, a gente tinha que se virar nos 30 para arrumar alimento, né? Então o nosso corpo, durante esse período evolutivo, ele foi adaptado ao jejum. Ele passou por períodos de jejum por inúmeras vezes. Então, o nosso corpo é adaptado ao jejum, nosso processo evolutivo foi muito ligado ao jejum. E com isso, né, caça, pesca, era um gasto energético bem alto, e ainda tinha os períodos de jejum. Sem contar que não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira, então não podia caçar muito, não podia pescar muito, porque não tinha nem como guardar. Então as pessoas daquela época tinham que se organizar para sempre ter comida na mesa, para sempre ter comida, para sempre ter acesso ao alimento. Então os períodos de jejum eram coisas normais. Porém, e tem também, né, o jejum religioso que a gente conhece hoje em dia. Hoje em dia não, né, já também muito antigo, muito praticado. O principal, né, o conhecido é o Ramadã, praticado pelos muçulmanos, e a maioria dos estudos sobre o jejum são provenientes desses participantes, dessas pessoas que praticam o jejum durante o Ramadã. Então usa-se os estudos com essas pessoas para fazer as constatações a respeito do jejum intermitente. Então, gente, o que acontece? Nos últimos anos, nos últimos não sei quantos mil anos, a nossa espécie não sofreu muitas evoluções genéticas, né? O nosso corpo, nossos sistemas já não sofrem tantas modificações como sofriam na era de evolução do Homo sapiens. Só que o nosso padrão alimentar mudou muito, né? Principalmente dos últimos 30 anos para cá. Antigamente a gente não tinha nada de comida, tinha que caçar, pescar, como eu já falei. Hoje em dia a gente pega o celular, tira o celular e pede no iFood. A gente liga, ele vai ali do lado, tem um mercadinho, tem uma padaria. Hoje em dia até farmácia vende coisa de comer, né? Então o nosso acesso à alimentação é muito mais fácil do que há não sei quantos mil anos atrás. Tudo mudou muito, é muito diferente. Então o nosso corpo não está adaptado a isso. Quando surgiu a ideia do jejum, vamos fazer jejum, gerou uma certa estranheza, porque, nossa, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer toda hora, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E com isso, mais de 2 bilhões de pessoas estão obesas no mundo. Com toda essa mudança que nós tivemos no padrão alimentar, da era de evolução, quando a gente tinha que caçar, tinha que pescar, tinha que procurar alimento. Além de procurar alimento, a gente se exercitava muito mais, para hoje em dia que a gente tem no bolso, né, como pedir comida, porque o celular fica ali, a gente pede comida, a gente vai na lojinha da esquina, tem comida, então fica tudo muito mais fácil. Então com isso, com essas mudanças, com todas essas evoluções e com o nosso corpo, né, sem tantas modificações, com o aumento da disponibilidade de comida, com o aumento dos alimentos, das calorias, né, dos alimentos ultraprocessados, das facilidades, tudo isso fez com que nós aumentássemos muito a ingestão calórica. Então, quando veio a ideia do jejum, ficou tudo muito na dúvida, né, muito na perspectiva se seria uma coisa boa ou não. Então, levantou-se mais uma vez a questão, é preciso comer de 3 em 3 horas? Não. Vai depender de você. Isso é uma questão muito particular. Você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas, assim como você não é obrigado a fazer o jejum. É tudo uma questão muito particular. Hoje em dia,
tem alguns tipos de jejum que podem ser praticados. Tem o jejum que é o do dia inteiro, tipo, você fica um dia inteiro sem comer, 2 vezes na semana, o dia todo sem comer, e depois nos outros 5 dias você come normalmente. Tem também dias alternados que você restringe bem as calorias e nos outros dias você come normal, você restringe, come 25% das suas calorias totais. Depois no outro dia você faz 24 horas de jejum. E tem também o protocolo de alimentação com restrição de tempo. O nome é longo, eu não lembrei. Mas é o meu preferido, que são as janelas de alimentação e de jejum. Por exemplo, você faz 16 horas de jejum para 8 horas alimentado. E tem outros protocolos também, né? 18 e 20 até 24 horas. Tem pessoas que ficam esse período todo sem comer. Só que aí já entra no outro nome, né? O meu preferido é o 16/8. Por quê? Porque eu acho que é um protocolo que não é difícil de seguir, né? Na maioria das vezes os pacientes têm facilidade em seguir esse protocolo de 16/8. Então, gente, esses protocolos são muito pessoais. Eu, particularmente, já fiz, gostei muito do protocolo 16/8. E o que acontece com o nosso corpo? Como que é a resposta do nosso corpo ao jejum? Por que o jejum, né, ficou tão famoso? Por que se fala muito no jejum, né? Tem até a fama, vou fazer jejum para emagrecer. Qual que é o processo? Como que isso acontece no nosso corpo? Durante o jejum, a nossa glicose no sangue cai. Para que o nosso corpo não passe por necessidades, o nosso corpo que é muito inteligente, ele passa a fazer o quê? Usar o nosso estoque de gordura como fonte geradora de energia. Então, a partir disso aí, você vai começar a produzir energia através dessa gordurinha acumulada que está no seu corpo. Porém, gente, não adianta só fazer o jejum. Isso não é forma certa e absoluta de você alcançar o seu emagrecimento. Porque o emagrecimento, além de ser multifatorial, você fazer só o jejum e não fazer uma restrição calórica, não vai adiantar. Por exemplo, você faz igual eu falei com a Ana, né? Que tem que fazer o planejamento direitinho. Por quê? Porque não adianta você fazer lá 16 horas de jejum e depois nas 8 horas de janela de alimentação, você comer além das suas necessidades calóricas. Então, independente de fazer o jejum ou não, você tem que ter uma restrição calórica. Você tem que comer menos do que você gasta. Você tem que ter lá o déficit calórico para que haja o emagrecimento. Você pode sim fazer o jejum, mas tem que ser aliado à restrição calórica. Então, não adianta achar que só fazer o jejum vai resolver, não é assim. Tem que ter o planejamento alimentar e você tem que ter o déficit calórico. Ele sozinho não vai funcionar. Hoje em dia tem estudos já que mostram alguns benefícios do jejum, além, né, de facilitar a queima de gordura. Por exemplo, melhora a resposta à insulina, glicose, abaixa o colesterol, ajuda a baixar o percentual de gordura, diminui o risco de doença cardiovascular, deixa eu ver mais o que? Diminuição de risco de câncer, melhora na síndrome metabólica, no diabetes. Isso tudo são benefícios que já foram relacionados em estudos a respeito do jejum intermitente. Porém, entretanto, todavia, o jejum intermitente é a melhor opção? É melhor do que outros protocolos, do que outras dietas, do que outras estratégias utilizadas no emagrecimento? Não. Né? Ele está muito famoso, muito conhecido, todo mundo quer fazer, porém isso não quer dizer que ele é o melhor. Por quê? Os benefícios que eu citei anteriormente, que são causados pelo jejum intermitente, também são alcançados através de uma restrição calórica sem o jejum. Por exemplo, você pode fazer a sua dieta, fazer seu planejamento alimentar, ter o seu déficit calórico e também alcançar esses benefícios. Você não precisa fazer o jejum necessariamente, obrigatoriamente, para alcançar esses benefícios. Esses benefícios também são alcançados através da restrição calórica comum, que é você fazer lá a sua alimentação com o déficit calórico, né? Você gasta mais energia do que você consome, isso vai gerar o processo de emagrecimento e vai te trazer
os benefícios que o jejum também traz. Então, o que eu queria quebrar um pouco aqui, né, é o endeusamento do jejum. Ah, eu vou fazer jejum intermitente, porque jejum intermitente resolve, vou emagrecer, não sei o que, acha que o jejum é a melhor opção de todas. É uma boa estratégia? Sim. É super aplicável? É. Porém, não é única e exclusivamente o jejum que vai te trazer resultado, que vai te trazer benefício, que vai te fazer emagrecer. Isso que eu queria deixar mais claro aqui, né? Eu queria esclarecer isso um pouco, porque as perguntas que eu recebo geralmente são a respeito disso, né? Achando que o jejum vai emagrecer, o jejum vai fazer milagre. E não é. O jejum é uma estratégia, assim como várias outras, como uma low carb, uma detox. Ela é utilizada para o emagrecimento, mas ela não é o único meio de se chegar ao emagrecimento. É uma estratégia que pode ser utilizada no tratamento? Sim, pode, é válido, é bom. Eu já fiz, eu gostei. Para mim, surtiu um bom efeito. Eu senti algumas diferenças, eu senti diminuição de apetite, eu parei, diminuí um pouco as beliscadas, que eu gosto bem de beliscar. Então, para mim foi bom, eu gostei. Agora, e para outra pessoa? E para você? Como você vai se adaptar ao jejum? Cada um é cada um se adapta de maneira diferente. Tem gente que não se adapta, né? Eu tenho casos de paciente que não conseguiu fazer por gerar ansiedade. Por exemplo, o fato de saber que não podia comer deixava mais ansioso, deixava mais fissurado para comer. Então esse protocolo é bom para essa pessoa? Não, né? Se o protocolo está gerando ansiedade, está gerando mais vontade de comer, está deixando a pessoa nervosa, então isso não é aplicável para essa pessoa, não é uma boa estratégia para essa pessoa. Ah, então a pessoa não vai emagrecer, não vai... Não, tem outras estratégias, tem outros meios de se chegar ao emagrecimento que não seja o jejum intermitente, né? Então, é bom chamar atenção para isso, porque muitas vezes na mídia a gente vê títulos, né, chamadas de matéria muito fortes, né? Faça jejum e emagreça. Como que foi uma que eu vi esses dias, gente? Esqueça a dieta, faça jejum. São umas coisas assim que muitas das vezes a gente tem que ficar atento para não cair, né, nesses endeusamentos de certos não procedimentos, mas de certos caminhos que aparecem com frequência, né? Então, o que acontece? Saiu uma novidade, o jejum hoje em dia já nem é novidade mais, né? Mas saiu uma novidade, vamos procurar saber, vamos pesquisar, vamos ler, né? Porque na ciência, na saúde, tudo muda muito. E muitas das vezes algum estudo que foi lançado, algum estudo que foi feito, as pessoas pegam, interpretam aquilo a certa maneira e lançam, ou ainda mais hoje em dia com a internet, né? Lançar uma informação é muito fácil, é acessível a muitas pessoas em poucos minutos. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado, vamos ser mais criteriosos na hora de acreditar nessas fórmulas, né? Que prometem muito resultado, que falam que são resolutoras de problemas, né? Milagrosas. Não tem nada milagroso, gente. Nem o jejum, nem a low carb, nem nada. Você pode fazer qualquer coisa. No final das contas, no frigir dos ovos, se não tiver mudança de hábito, se não tiver adaptação de paladar, se não tiver reeducação alimentar, no final das contas, nada disso vai resolver. Vai cair naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Saiu o jejum, vou fazer o jejum, estratégia nova, vou fazer, novidade, quero fazer, adoro. Vamos fazer? Faz. Aí faz um período, cansei, emagreci mesmo já. Aí volta pro padrão antigo. E com isso vai engordando de novo. Aí depois sai outra dieta da moda, outra... Dieta da moda não, que o jejum não é uma dieta da moda. Mas sai outro, lançam outra coisa. Aí você faz e depois cai nesse ciclo de novo. Então é por isso que eu sempre bato na tecla que tem que haver mudança de hábito, tem que haver mudança de consciência, tem que ter adaptação de paladar. Você pode fazer qualquer uma dessas, você pode fazer jejum intermitente, você pode fazer dieta low carb. Se você não tiver uma mudança
Então, se no final das contas não houver essa mudança de hábito, esse cuidado com a alimentação no dia a dia, na mudança dos padrões, nas interpretações, na consciência alimentar, sempre a tendência é voltar para o padrão antigo. Então, qual a minha opinião sobre o jejum? É válido? É super válido. É legal de fazer, é aplicável, né? Porque tem estratégia que às vezes é muito mais difícil de seguir do que o jejum. É legal, é bom. Só que você não pode depositar suas esperanças completamente nisso. Você tem que entender, abrir a cabeça e entender que as mudanças de hábito são coisas consistentes. Você não vai fazer o jejum pro resto da sua vida. Agora, mudança de hábito você leva para sua vida, né? Você não vai fazer a cetogênica, né, que eu acho a mais difícil de todas. É aplicável sim, mas tem que ter regras, né? Você não vai fazer a cetogênica pro resto da sua vida. Mas uma reeducação alimentar, um planejamento alimentar saudável, com mudança de hábito, com mudança de consciência, você leva para uma vida inteira. Talvez, gente, por períodos, você esteja mais relaxado, tendo mais deslizes, vamos dizer assim, mas com consciência, com a tendência que você retorne para esse padrão de conscientização alimentar, de reeducação alimentar, de mudança mesmo de hábito, mudança de rotina. O que eu sempre falo aqui com vocês é isso, gente. Você pode fazer, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Eu não tenho nada contra, isso aí é necessidade, avaliação médica, isso aí é critério individual, né? Não estou entrando nesse mérito. Só que, por exemplo, se uma pessoa faz a cirurgia bariátrica, não tem a conscientização, não tem o acompanhamento devido, essa pessoa corre o risco de, depois de 3, 4 anos, recuperar todo o peso eliminado. Uma pessoa que toma um remédio para emagrecer, também não estou entrando no mérito de certo e errado, tá, gente? Estou só exemplificando. A pessoa toma um remédio, emagrece lá 10, 15, 20 quilos. Se não houver a mudança de consciência, essa perda de peso, esse emagrecimento, pode não ser duradouro. Então, o que eu acredito como maneira mais certa, mais duradoura, mais firme, né, com mais alicerce, é a reeducação alimentar, é a mudança de hábito, é a conscientização alimentar, que é o que você vai conseguir levar para a sua vida. É a mudança, né? A gente lança mão de estratégias, sim, no processo de emagrecimento é necessário lançar mão de estratégias, seja ela o jejum, seja ela o low carb, seja a inclusão de atividade física, seja uma dieta cetogênica, não sei. Cada paciente é cada paciente uma estratégia. Então, não é essa a questão. Esses protocolos são sim usados, são sim necessários. Porém, a base de tudo, o que vai sustentar essa mudança, o que vai sustentar esse emagrecimento a longo prazo é o quê? É a base firme. É mudar os hábitos, é ter uma nova consciência alimentar, é melhorar o seu paladar, é adequar o seu paladar, abrir o seu paladar para novos sabores, né? Para uma salada que talvez hoje você não goste, mas você vai se adaptar com o sabor. Então isso é o que vai fazer que a sua mudança seja duradoura. Não vai ser uma dieta milagrosa, uma dieta mágica, vai ser a mudança de consciência e o tempo. Porque você não está com esse padrão alimentar que você tem hoje de pouco tempo, você já vem assim há um bom tempo, pelo menos, né? Há alguns anos, eu suponho. Então, para que haja essa mudança, para que haja essa consciência, também é preciso ter um tempo. É igual a barriguinha, né? A pochetezinha que a gente adquire ela ao longo tempo. Para diminuir, para eliminar, também é a longo prazo. Não é rápido, né? E muitas das vezes a gente é imediatista, então a gente busca soluções rápidas. Que seja uma dieta, que seja um chá, que seja um spray, a gente busca sempre essas soluções mais rápidas, mas elas não são o melhor caminho. Talvez sirvam ali para algum paliativo, né, ou para dar um ânimo na pessoa, mas como resultado consistente, elas não funcionam. Então, gente, só para
ver se eu esqueci alguma coisa. O emagrecimento é multifatorial. Ele vai depender da sua fisiologia, dos seus dados, da sua situação bioquímica, né? Dos seus exames de sangue, das suas taxas. Vai depender do seu psicológico. Vai depender do seu comportamento. Não dá, uma pessoa não pode falar assim, vou fazer jejum e vou emagrecer. Porque isso está ligado a vários outros fatores. Você pode aliar, seu corpo vai usar gordura para gerar energia, porque você está fazendo jejum. Mas isso não é garantia que essa energia vai ser queimada, vai ser gasta, vai ser metabolizada. Por quê? Como que você está no seu plano alimentar? Você adequou seu plano alimentar? Você está fazendo alguma atividade física? Então é uma série de questões, é uma série de fatores, né, que juntos vão promover o emagrecimento. Porém, unicamente, uma coisa sozinha não anda. Tem que ter o conjunto, né? Então, toda vez que você pensar em emagrecer, que você vê alguma notícia, jejum intermitente é melhor de todos. Dieta cetogênica é milagrosa. Toda vez que você vê alguma coisa muito, né, enfática, assim, muito né, muito midiática, toma cuidado, não se ilude com essas coisas. Essas estratégias dão resultado? Sim, dão resultado. Não estou aqui para falar que não dá. Só que elas são usadas em momentos pontuais, em momentos estratégicos. São usadas com acompanhamento, né? Nem todas as pessoas se adaptam. Não é pegando lá na internet e fazendo que vai dar certo. Muitas das vezes, pelo contrário, né? Tem gente que pega essas dietas na internet, faz enfim, né? Não dá certo, não se adapta, engorda e tantas outras coisas. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: jejum intermitente é bom? É bom. Funciona? Funciona, se bem aplicado, se aliado com restrição calórica, porque ele não funciona sozinho, tem que ter restrição calórica. Quando eu falo restrição calórica, gente, eu não tô falando de parar de comer, tá? Quando a gente fala em restrição calórica, para haver emagrecimento tem que ter déficit calórico. O déficit calórico é você gastar mais e comer menos, você gastar mais calorias do que você ingere. Então, todo planejamento de emagrecimento tem que haver o déficit calórico. Então, se você faz o jejum ou faz a low carb e não tem déficit calórico, não tem emagrecimento. Talvez tenha algum outro benefício, mas emagrecimento não. Porque a gente tem que ter o déficit calórico, porque senão o emagrecimento não acontece. Tenham cuidado com as matérias muito sensacionalistas, né? Muito midiáticas, muito milagrosas, porque não existe milagre. Não existe nada, nenhum alimento que vá te emagrecer sozinho ou nenhum alimento que vá te engordar sozinho. Tudo é o contexto. Tudo é onde você está inserido, como é a sua rotina, como são seus hábitos, como você dorme, o que você come. Não é o que você comeu só hoje, é o que você comeu nos últimos tempos, o peso que você adquiriu. Tudo isso influencia no seu processo. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? Tudo é uma questão muito individual. Depende do seu sono, depende do que você come, depende de uma série de fatores, tá? Então tenham cuidado com as dietas. Tenham cuidado com as dietas milagrosas, as dietas de internet. Esses dias eu vi, né? Eu achei até engraçado a dieta da lua. Dieta do passarinho. Então, esse tipo de coisa não são, né, palpáveis. O jejum intermitente já tem muitos estudos a respeito do jejum intermitente, né? Tanto que já tem até os benefícios citados, né? Como baixar colesterol, triglicerídeo, resposta à insulina, baixar a glicose, ajudar na síndrome metabólica, diabetes, diminuir câncer, chances de câncer, doença cardiovascular. E várias outras também já têm certificações, já são validadas, né, por estudos. Porém, tem muitas que ainda não são. Então, tenham cuidado com isso, tá? O meu lema aqui sempre, né, é a reeducação alimentar, é a mudança de hábito, porque na minha concepção, eu, Paula, nutricionista, é o que eu acredito que vai mudar a sua vida, mudar o seu padrão alimentar, mudar a sua consciência é o que vai te trazer um resultado duradouro. Talvez uma estratégia é sim aplicável, é bom, ótimo. Porém, a base tem que estar fortalecida. Uma pergunta que me fizeram esses dias.
Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aeróbico em jejum é melhor do que alimentado? Então, gente, o que acontece? Estudos já mostram que você fazer aeróbico em jejum ou fazer aeróbico alimentado não tem diferença nenhuma no resultado. Então, se você prefere ir treinar em jejum porque você se sente mal, sente desconforto gástrico, fica com a barriga pesada, sente ânsia de vômito, é uma coisa. Agora, você achar que você vai fazer aeróbico em jejum ou vai treinar em jejum e isso vai te trazer mais resultados, não, já existem estudos que mostram que não, que esses resultados não são potencializados pelo jejum, tá? Foi a pergunta que me fizeram esses dias aqui. E acho que é só. A esteatose hepática também, tá, gente? Aquela gordura no fígado, já tem comprovações de que o jejum ajuda a melhorar esses fatores, essas taxas, tá bom? Então é isso, minha gente. Depois se ficar mais alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Acho que eu já falei bastante, né? Não vou ficar cansativo aqui falando muito tempo. O jejum é bom, é aplicável, não é uma estratégia difícil, não é impossível de ser seguida. Ah, uma coisa, tem muita gente que fala assim, ah, se eu ficar de jejum eu sinto tonteira, se eu ficar de jejum eu passo mal. Eu li nesse mesmo estudo falando que na maioria das vezes, esses sintomas são mais psicológicos do que reais. Porque a pessoa, né, a gente já tem muito essa cultura do tem que comer, tem que comer, tem que comer, e quando não come a gente já fica com essa sensação de que, ai, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. E acaba que a pessoa se sente mal realmente. Então, não tô falando que não acontece, tá? Mas poucos são os casos de pessoas que se sentem mal durante o jejum. O ideal é que se faça uma progressão. Por exemplo, o que eu falei com vocês, eu gosto no mais do 16 por 8, né? 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação. Porém, você não precisa começar lá com as 16 horas já de jejum. Se você dá lá um intervalo de 10 horas entre o jantar e o café da manhã, passa a dar 12, depois 14, depois 16. Vai evoluindo de pouco a pouco para que não hajam, né? Já não comece já de cara com as 16 horas. Então, você já pode começar isso devagar, de maneira lenta, para que você possa dar um tempo para o seu organismo acostumar, tá bom? E é só. Tá bom, minha gente? Se ficar alguma dúvida, perguntem. Espero que tenha contribuído. E é isso aí. Até a próxima. Se tiverem alguma sugestão de tema, me mandem, tá bom? Beijo da Nutri.